A7 era para ser, é para estar escrito aqui no finalzinho aqui, desafio, só que o Lerdinho aqui não colocou, mas é desafio, tá? Todos saberem, aceita a última questão. Receba 2 valores por linha, recebendo 5 linhas de valores. Então o problema aqui é a distância, né? Os 2 valores por linha formaram tuplas que devem ser armazenadas em uma lista. Considere essas tuplas como as posições x e y de um ponto em um plano de 2 dimensões. Crie uma função chamada distância que receba a lista de tuplas e calcule a distância dos pontos até o centro do plano. A função deve retornar a posição na ordem de entrada do ponto mais distante do centro do plano. Toda entrada que fornecida pelo usuário. A distância do centro do plano é dp maior ou igual dp é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos pontos. A entrada contém uma lista de valores separados por espaço em branco. Imprima para imprimir a posição do valor a posição do valor com maior distância. Então vamos lá para o meu plano principal. Eu quero admitir 5 valores, então vou fazer um for de in range 5, né? Porque eu já disse aqui que eu quero 5, então não me preocupe em algo muito mais que isso. É o 5 e pronto, foi o que eu defini no meu problema, então vou lá botei meu problema. Então for in range, mesmo que eu não vá usar o i em nada, é uma repetição, vai ser uma repetição aqui de 5 vezes. O for vai ser uma repetição de 5 vezes. E nisso eu vou atribuir isso aí para mim pontos x e y. Pontos x e y. Através de uma entrada. Vou copiar igual está aqui. Não, copiar não. Insira os pontos x e y. E aí essa entrada vai ser um caractere só, né? Então vou botar um split. O separador desse split vai ser o espaço em branco. E aí esses valores vão ter que armazenar em uma lista. Uma lista que vai ser uma lista em branco. E essa lista eu vou armazenar esses valores nessa lista, né? Então append. No caso eu quero armazenar o x e o y como uma tupla. Eu falar que é uma tupla. Só que esses valores aqui estão como str. Então eu vou converter esses valores para float para não ter nenhum tipo de problema. Vou trabalhar com valores em... Opa, botei marca aqui. Quero valores como números, né? Quero botar como números. Então aqui vai ter minha lista completa. Ok. Essa é minha lista e essa lista eu vou querer dessa lista usar ela numa função. Uma função que vai retornar a posição. Então eu quero uma função que vai encontrar a posição. Vamos botar distância, né? Distância. E essa distância vai me retornar para mim, vou passar sobre ela uma lista e vai retornar para mim a posição da maior distância. Então essa é a posição e eu vou imprimir ela, vou imprimir no final isso aqui como resultado final. Então posição é igual vírgula posição. Então esse é meu programa principal. Eu vou para o meu subprograma, que é fazer o que eu quero, que é encontrar a posição da maior distância em relação ao centro do plano, ao ponto 00, usando essa função aqui em cima. Então eu defini a função def distância. A distância vai passar sobre uma lista, 2 pontos, enter. Então agora eu tenho que encontrar essa posição que está maior distante. Para eu saber qual é a maior distância, eu preciso saber a distância, todas as distâncias. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um vetor.
chamado distâncias, que vai receber a distância dos pontos ao centro. Então, eu vou ter um for de xy em uma lista, na lista que eu estou trabalhando, e eu vou calcular a distância desses pontos em relação ao centro. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo aqui elevado a 1 sobre 2, porque é a mesma coisa que dizer que eu tirei a raiz quadrada. Então, a soma dos quadrados pela raiz quadrada. Então, a raiz quadrada é isso aqui. Essa distância vai ser armazenada no vetor. Então, aqui eu estou criando um vetor de distâncias nas mesmas posições habituais dos pontos. Append dist. X e Y já estão como float, já deixei eles como float aqui embaixo, não preciso fazer nada aqui em cima. Então eu criei uma vetor de distâncias. E aí no final eu só quero o que? Eu quero retornar return posição. Posição maior. Da posição. Não, da posição só. Posição. Tá, como eu encontro a posição do maior valor? Primeiro, como eu encontro o maior valor, né? Qual é a maior distância? Maior distância. Primeiro por um ponto, né? Para encontrar a posição, para saber quem é a maior distância. Acho que para mim esse é um ponto, né? Para saber qual é a maior distância, dá para encontrar o ponto através de comparação. Né? Se eu souber qual é a maior distância, dá para encontrar por comparação. Então, quem é a maior distância? Veja que aqui eu não disse nada sobre não usar nenhum tipo de método, função. Eu não botei aqui nenhum tipo de restrição. Eu falei que iria colocar restrições que eu não ia usar. Ó, não usar, porque aqui eu não coloquei nenhum tipo de restrição também. Aqui em cima eu coloquei uma restrição. Aqui eu coloquei uma restrição. Mas no caso aqui embaixo eu não coloquei nenhum tipo de restrição sobre quais funções vão usar. Claro, dá para fazer seguir sem precisar usar, sem precisar de restrições? Dá, mais difícil fica. Mas como nesse caso aqui, eu não coloquei nenhum tipo de restrição. Eu acho que muita gente, não percebeu isso. Eu devia ser mais explícito aqui sobre isso. Mas eu acredito que os professores entenderam que aqui não tinha uma restrição. Mas como eu não fui muito explícito aqui, que aqui você poderia usar funções prontas. Não. Eu estou confundindo com a minha própria confusão, né? Não é para usar uma função pronta. Vamos usar o que a gente já tem. Vamos usar o que a gente já tem, que dá muito bem para fazer isso. Como eu pego a maior distância? Lembre-se como eu pego o maior valor de um número, de uma lista. Vamos voltar aqui. Blá. Aqui, ó. Maior valor de uma lista. O máximo. Vou usar isso aqui embaixo. Lembra-se que eu falei porque você criar funções? Disso. Reutilização. Aqui, ó. Ele pega o valor de uma lista e retorna pra gente. Então vou aqui, ó. Máximo das minhas distâncias. Pronto, ele vai retornar para mim aqui, ó, a minha maior distância. E aí, como eu encontro agora a posição da maior distância. Lembre que eu estou trabalhando com uma lista. E eu não proibi o uso de métodos. Pelo contrário, eu quero que você use os métodos. E existe um método de as listas para encontrar um índice, para encontrar o índice de um valor. Então, qual é esse método mesmo? Tem um nome, index. Então, se quiser a posição
basta eu usar a minha lista de instâncias, ponto index, distâncias. Index é maior distância. Então aqui, ó, vou passar aqui a maior distância e vou contar a posição da maior distância. Pronto. Problema feito. Aqui eu vou rodar agora. Um erro aqui é referente a sintaxe inválida. Por que está sintaxe inválida? Por que sintaxe inválida? Porque um erro aqui atrás, ó, eu não coloquei o número de parênteses certo. Aí tava dando tudo dentro do parênteses só. E aí eu vou rodar agora 0 e 9 menos 1 menos 3 3 e 8 1 menos 5 8 e 10. Posição 4. Oh, exatamente igual. Você copia? Não, copia não, não copia. Foi. Agora eu vou fazer o outro exemplo. Menos 8 menos 5 9 e 2 1 e 8 e 9 3 7 e 4. Bem, posição 3, posição 4. Exatamente como deu aqui no meu exemplo. Lembre-se que a posição começa em 0. Posição aqui 0, 1, 2, 3, 4. Estou na posição 0. Então 4 é aqui, 3 é aqui. Exatamente como eu tenho aqui na minha posição de maior distância. Então esse foi o problema de distância, finalizando a lista. Então lembre-se sempre que aqui o índice, ó, o porquê eu usar fazer função, eu fiz lá o problema do máximo e usei aqui de novo na minha distância. Só que eu de outra forma eu usei essa função que eu usei lá em cima. Viu a necessidade de usar a função? Você já ter algo preparado para você usar. Poderia usar a função max aqui? Poderia, mas seria muito fácil também, né? No caso eu já tenho a função pronta. Já tenho a função que eu fiz, né? No caso, é a mesma coisa. E aí eu consigo resolver o meu problema aqui. Então, com isso a gente finaliza essa lista. E aí nos vemos na próxima videoaula, que vai ser sobre a matéria das... Que agora na próxima semana a gente vai falar sobre strings e arquivos textos. Então, até a próxima aula. E quem quiser ver o desafio, veja o desafio.